Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente encontra com personalidades que nos ajudam a entender o passado, o presente, mas principalmente projetar o futuro do nosso estado. E tem aqui uma das figuras mais emblemáticas da política baiana, ela que foi a primeira prefeita de Salvador, a primeira senadora do estado da Bahia e atualmente é deputada federal pelo PSB, o partido que ela preside, o diretório estadual. Estou falando de Lídice da Mata. Seja bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora. Muito obrigado, Pablo. É um prazer enorme também estar aqui. Você que tem suas raízes em Alagoinhas, uma terra onde eu morei, me criei, me fiz cidadã do mundo. Eu vou começar então o programa falando sobre, esclarecendo uma grande dúvida. Quando, dizem assim, deputada, quando o filho é bonito, todo mundo quer ter a paternidade. Eu já ouvi dizer que Lídice da Mata nasceu em Alagoinhas, já ouvi dizer que Lídice da Mata nasceu em Amargosa, em Acajutiba, que ela nasceu em Cachoeira, que ela nasceu em Catu. Afinal, onde a senhora nasceu, que todo mundo reivindica esse local de nascimento? Bom, eu nasci em Cachoeira, mas saí de Cachoeira com 2 anos e meio, 3 por ali. De lá, meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil, como o seu, foi para Ipiaú. Seu Aurélio foi assumir lá em Ipiaú. Assumiu o banco lá em Ipiaú e eu fui para Ipiaú, nós fomos para Ipiaú, onde nasceu Aurélio, meu irmão. E de Ipiaú, meu pai precisava voltar para perto da família dele, da mãe dele. Meus pais, mãe e pai, são de Catu, que é muito próximo de Alagoinhas. Então, nós voltamos para Alagoinhas porque não existia Banco do Brasil em Catu, naquela época. E minha avó estava doente e ele queria estar num lugar mais próximo da mãe dele. E foi assim que nós fomos para Alagoinhas. Cheguei em Alagoinhas com 5, 6 anos de idade. Dizem que funcionário do Banco do Brasil sempre era muito ligado em política, principalmente na época contra a ditadura, contra a repressão militar. Sim. Seu pai também era? Sim, meu pai era ativista do sindicato, dos bancários, do Banco do Brasil, foi preso, foi cassado, saiu do banco, né? Depois retornou com a anistia. E quando nós fomos morar em Alagoinhas, quando nós chegamos logo em Alagoinhas, nós fomos morar quase em frente ao Banco do Brasil, onde ele é hoje, lá no centro da cidade. E o banco ficava nesse lado, atrás do cinema, que era um grande cinema. Virou então, igreja, perto da prefeitura. Foi. Perto da prefeitura, nós moramos ali. E tinha uma rua pequena de casas, poucas casas, assim, no máximo 10 casas ali, e nada mais, era o centro comercial da cidade. E sua militância estudantil começa em Salvador? Começa em Salvador. Como foi esse começo? Você participa muito ativamente de diretório de estudante, depois ingressa no Partido Comunista. Como foi isso? Desde que eu entrei na faculdade, com essa história de meu pai, obviamente que a gente sempre esteve acompanhando a política. A minha casa, como a sua casa, né? A política no interior, ela tem muita força. Né? A eleição municipal é uma eleição muito mobilizadora. Então, nós vivíamos num ambiente de política. Eu vim para Salvador para fazer o ensino médio, estudei no Central, e fiz vestibular para economia, passei em economia, que, aliás, era bem perto do Central, ainda é. E quando entrei na universidade, não havia nenhum estímulo para que eu participasse do movimento estudantil, porque, naquela época, meu pai ainda tinha que se apresentar de tempos em tempos na Polícia Federal para explicar coisas, etc., e ele ficava apreensivo de que eu, participando, isso levasse a algum recrudescimento do processo dele. Mas foi natural. Nós tínhamos um movimento estudantil muito intenso na minha escola de economia, que era onde todas as correntes políticas existiam. E no primeiro dia de matrícula, a minha turma parou a matrícula, porque não tinha vagas suficientes para que nós pudéssemos nos matricular nas principais matérias que eram para o nosso curso. Então, foi uma batalha política, tiveram que abrir vagas e nós ficamos ali a manhã inteira. Na tarde, os que eram de manhã já foram para a tarde para estimular o pessoal de tarde para parar. Então, eu já entrei na universidade com um processo de luta em defesa
das nossas atividades estudantis. Não era um movimento político vinculado à política nacional. Mas logo na segunda semana de aula, na primeira, não me lembro bem, houve uma reunião de mobilização para o Congresso, que era clandestino à época, da UNE. Né? Ia haver uma reunião de estudantes no país inteiro com o objetivo de retomar a organização da União Nacional de Estudantes. E foram presos os 2 representantes da Bahia, Valdélio, que é professor hoje da UNEB, e Fred. Valdélio fazia Ciências Sociais, Fred fazia Economia, e eles foram presos na viagem, sem nenhuma explicação, e a universidade parou. A universidade parou em defesa e buscando que não houvesse nada com eles, que não fosse possível o desaparecimento deles, coisas que naquele tempo era possível acontecer. Então, eu já entrei com esse movimento político muito intenso numa escola que era o centro da luta política da universidade, e aí foi muito natural a minha vinculação ao diretório de estudantes, a luta por mais verbas na universidade era uma luta central mesmo, nós tínhamos muita dificuldade de funcionamento na UFBA. Aliás, parece que, como diz Nietzsche, é o eterno retorno do mesmo, uma luta que está sendo retomada, está sendo travada agora recentemente, porque parece que alguns interesses não gostam da atividade científica, da atividade estudantil. Antes da gente falar de questões do Legislativo, a senhora está muito bem no Legislativo, eu converso com um colega nosso especializado em política, João Brandão, e geralmente ele fala assim, Pablo, você viu Litz? A frase é, você viu Litz? Você viu Litz? Sempre Litz está no noticiário. Obrigada, com alguma João. Pauta positiva, João está ali assistindo tudo. Mas antes de chegar nessa atividade parlamentar muito construtiva e representativa da Bahia, eu quero falar um pouco da atividade executiva, principalmente da Prefeitura de Salvador. Por quê? É um recall enorme. A senhora tem, as pessoas comentam, falam ainda, lembram de Litz prefeita. E o mandato, não é segredo para ninguém, o mandato, a gestão de Litz prefeita, teve muito obstáculo, teve muitas amarras, teve muita oposição em cima, do lado, embaixo. A senhora não chega a refletir assim, será que se eu fosse prefeita agora, no atual contexto, Lula presidente, Jerônimo governador, será que não seria muito diferente? A senhora já chegou a pensar nisso? Claro que já cheguei. Cheguei até antes disso. Cheguei quando Wagner se elegeu, né, governador da Bahia, ou seja, um descortinho de um outro momento para a política baiana. E eu acho que isso se refletiu, inclusive, na minha eleição com a maior votação da história até então de um deputado em Salvador. Eu me elegi para deputada federal em 2006 com 143 mil votos em Salvador. Nem eu mesmo esperava isso. E eu tive mais votos do que o deputado Neto com a ACM vivo, né? Que, portanto, era uma força muito expressiva. E eu acho que isso se deveu a essa... A cabeça do povo naquele momento dizia, olha, Litz se foi impedida de governar como era possível, a primeira mulher de esquerda a chegar à prefeitura da nossa cidade, então agora com Wagner vai, né? Mas acontece que aí houve outras alternativas. O PT, que era o principal partido, tinha uma outra candidatura, colocou a candidatura, eu inclusive apoiei, que foi Nelson, se não me engano, foi Nelson Pellegrino, e eu trato a política assim, vamos andando para frente, né? Porque se a gente fica sempre olhando com retrovisor, a gente não consegue construir. Então, mas eu vejo sempre que, como uma retomada agora de Lula à presidência da República, claro que a gente pensa numa hipótese dessa. Por quê? Porque a prefeitura é o espaço de maior realização da política. É onde você pode fazer acontecer as coisas do dia a dia. Onde você pode fazer acontecer as coisas que mudam a vida da pessoa diretamente. Claro que muitos sonham em ser presidente da República, em ser governador do Estado, e óbvio, dizem que todo político deve sonhar com isso, né? E deve ter isso como plano. Mas eu acho que quem foi prefeito sempre terá
como referência a cidade que administrou. A própria população lembra muito da gestão de Lídice, a primeira mulher, uma mulher de esquerda, que esteve à frente da capital, da primeira capital do Brasil. Só que a senhora mencionou outro aspecto desse xadrez político, que é muito mencionado também, a dificuldade do PT em apoiar um nome de um partido aliado para um cargo executivo majoritário. Teria que ser um nome de muito consenso, um nome de aglutinação dessas várias linhas de pensamento da esquerda, do campo progressista. O nome de Lídice da Mata não seria uma forma de concentrar os esforços para eventualmente derrotar a reeleição de Bruno Reis? Olha, isso depende do pensamento justamente de todos os partidos. Eu nem estou lutando para me impor como candidata a prefeita, porque eu acho que essas coisas, não é que elas surjam espontaneamente, não existe isso, mas elas têm que surgir oportunidades para que você possa se colocando e servir para todos a sua candidatura, mas também não estou me negando a ser e a cumprir esse papel, né? Acho que a política não é uma coisa que a gente deve fazer apenas com a nossa vontade, mas ter capacidade de criar a vontade em todos. E isso é um debate que nós estamos travando dentro do nosso campo sobre qual deve ser a candidatura a representar essa... Que eu disse outro dia, alguém me disse assim, mas vocês não deviam nem pensar em ter candidatura porque vocês vão perder. Eu não acho isso. Primeiro, Lula, como presidente da República, tem uma votação extraordinária em Salvador. Aí alguns dizem, mas o prefeito também não apoiou. Não importa. O que importa, o prefeito pode dizer 300 vezes e tirar 300 fotos com Lula, mas você tendo alguém que realmente representa o campo de Lula, sempre será um oponente de força. Sim. Depois, nós temos um governo de Estado que, ao longo desses 16 anos, fez muito pela cidade. Então, tenho o que dizer em relação à cidade. E, por último, eu acho que representar esse campo nosso representa uma mudança de pensar e de olhar a cidade, que muitos estão considerando necessária. Os que estudam Salvador, aqueles que discutem o desenvolvimento urbano da cidade, demonstram que a cidade precisa ser repensada. O seu desenvolvimento, o seu plano diretor, na minha opinião, é muito limitado em algumas visões. Acho que nós temos tanto a questão do transporte coletivo, que se transformou imensamente depois que nós tivemos a linha central do metrô, que, embora seja apenas uma linha central, ela está se estendendo e deve se estender mais ainda. Ela demonstrou a capacidade de melhorar a vida das pessoas através do transporte coletivo. Ele ainda continua sendo um grande problema para a cidade, né? Nós precisamos unir o subúrbio ao centro da cidade, unir o subúrbio a outros pontos da cidade, tudo isso com um transporte de qualidade que, infelizmente, continua sendo, o transporte de ônibus continua sendo um grande calcanhar de Aquiles em Salvador. É um gargalo muito grande, é um gargalo que a população, principalmente a população mais carente, enfrenta como uma grande dificuldade. Fazendo uma análise política sobre essa antecipação do processo eleitoral em Salvador, o PT fez uma manobra que algumas pessoas veem prós e outras veem contra, que foi de anunciar antecipadamente, com mais de um ano de antecedência, o pré-candidato, o nome de Robinson Almeida, deputado estadual. Para muita gente que acha ruim isso, diz, ele vai passar um ano sendo alvo de bombardeio, de crítica. Para outras pessoas que acham isso positivo, elas dizem não, vai ser um ano para poder solidificar esse nome e disseminar para a população. Como é que a senhora enxerga isso? Primeiro, eu enxergo isso como uma decisão do PT e uma candidatura do PT. Nós temos diversas maneiras de enxergar a eleição, né? Eu, desde o início, tenho mantido o mesmo discurso. Nós precisamos, em primeiro lugar, discutir
a estratégia para enfrentar o adversário. A nossa estratégia pode ser, diante desse adversário, eu acho que nós devemos ter diversas candidaturas. Pulverizar em vários... Pulverizar, como foi feito na eleição passada. Nós tivemos a candidatura de Isidório, a candidatura de Denise, a candidatura de Bacelar. Quem foi mais? Eu acho que foram essas, né? A candidatura do PSOL. Do PSOL, né? Também. Então, alguns podem pensar isso. Soma tudo e chega-se a uma candidatura que vá ao segundo turno. Quem tiver melhor vai ao segundo turno. Essa é uma hipótese. Aí cada um lança o seu. O PSD tem condição de lançar candidato a prefeito, tem um ótimo quadro como Antônio Brito, que tem presença na cidade, tem vinculação com o empresariado da saúde, com as santas casas, tem um nome político no estado inteiro. Então, tem uma candidatura, o PSB lança outro, tem a minha candidatura, a candidatura de Silvio, o PT Humberto, lança a federação em torno do PT, lança uma, e assim vamos, né? Esse pode ser um cenário. Quando eu até cheguei a falar, alguém disse assim, você não devia ter dito que foi uma precipitação do PT. Eu não acho que seja precipitado a gente discutir um nome. Pelo contrário, eu acho que nós temos que discutir o nome e avançar nessa decisão ainda esse ano. Porém, eu acho que o principal partido da frente, por ser o partido do governador, tomar a iniciativa, pelo menos sem conversar, no mínimo comigo, pode ter conversado com os outros, mas como eu tenho a obrigação de defender o meu partido, eu sequer sabia disso. Então, lançar um nome autoriza os outros a lançarem também os seus, né? Então, pode ser que seja essa uma estratégia que o PT está considerando que é a melhor. E eu, sem nenhum preconceito, estou disposta a discutir. E a outra estratégia é nos reunirmos todos, discutir qual é analisando pesquisas, analisando cenários, dizer, não, vamos construir uma única candidatura para representar todos e, com a força dessa unidade, tentar chegar ao segundo turno com essa união. Está aí a opinião da presidente do partido no diretório estadual e também ex-prefeita, deputada federal e senadora, primeira senadora da Bahia, Lídice da Mata. Eu queria conversar um pouco sobre a sua atividade no Congresso, sua atividade parlamentar, que tem sido muito destacada em nível nacional. Eu vou falar da parte de trás para antes, até a gente chegar na relatoria da CPI das fake news. Agora está acontecendo, digamos, uma ebulição, uma efervescência no Congresso. É CPI do MST, é CPI de 8 de janeiro, são vários... CPI do futebol. CPI do futebol. CPI das ONGs. Muita coisa acontecendo lá. E Lídice da Mata sempre está no noticiário. Para a atividade parlamentar, uma CPI não é uma coisa positiva? Mais ou menos, né? É uma CPI porque existe governo e oposição, não é? Estar no governo e enfrentar uma CPI geralmente não é bom, porque a CPI vira não a razão da investigação daquele fato, mas o espaço para que a oposição tenha um palco para atacar todo dia o governo, né? Essa é sem dúvida, um dos objetivos pelo menos dessas duas CPIs, a de 8 de janeiro e a do MST. O ministro Flávio Dino tem sido atacado por supostamente não oferecer as imagens do dia da invasão. Como a senhora enxerga isso? Essa foi a estratégia da oposição. Tentar colocar no colo do governo a invasão, dizer que o governo, que o ministro Flávio Dino, o ministro da GSI, todos fizeram uma combinação para que aquilo acontecesse, para responsabilizar o governo de Bolsonaro. Ora, o ex-presidente Bolsonaro, isso ficou impossível de ser comprovado como tese, porque todo mundo viu o que aconteceu durante e antes do acontecimento. O anúncio, a bomba colocada no aeroporto de Brasília, as manifestações na porta dos quartéis, a forma como o ex-presidente estimulava aquilo, como foi se descobrindo na própria investigação a participação de muitos agentes do governo e, infelizmente, das Forças Armadas também. Ora,
Essa tese caiu, mas antes dela cair, ou durante essa discussão, muito ataque foi feito ao governo e aos personagens, às personagens e personalidades do governo. Acho que eles deram um tiro no pé, tanto que não querem que prorrogue essa CPI, porque não conseguiram alcançar seus objetivos. Ao longo desse processo foi se descobrindo mais coisas contra o ex-governo, como, por exemplo, a contratação do hacker pela deputada Zambelli, buscando fraudar, entrou no sistema do Supremo Tribunal, do TSE, né? Inventou, todo mundo lembra daquele fato que se divulgou que, em plena manifestação, que o ministro Alexandre de Moraes ia ser preso e um monte de gente de extrema-direita e bolsonarista à época se ajoelhando no chão para agradecer a Deus naquela manifestação. Enquanto nada daquilo, tudo era fake news. A gente acreditava que era uma fake news, mas não. Era uma fake news que eles já tinham plantado, eles já tinham invadido o site do TSE, já tinham conseguido botar um processo falso assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, dizendo que ele próprio determinando a sua prisão. Quer dizer, uma coisa completamente bizarra, né? Então, isso está desmoralizado, não é? Como ficou provado que, mais do que isso, que o presidente da República se encontrou com o hacker, participou de uma conversa com ele, botou ele para conversar com as Forças Armadas, com o ministro da Defesa, com o intuito de fazer uma experiência fraudulenta das urnas, ou seja, ele ia fabricar uma fonte falsa, como se aquela fosse a fonte que desse a ele a condição de entrar no site do TSE e fraudar as eleições, e ele ia provar, entre aspas, isso na televisão. Isso também foi comprovado que era verdade. Todos lembram de uma entrevista com o presidente dizendo que ele ia mostrar, através de um hacker do bem, que aquelas urnas poderiam ser fraudadas. Então está claro, não é, a participação deles. Vai ter que acabar essa CPI, CPMI, porque está ficando ruim para eles. Recentemente eu vi um vídeo, a senhora levantando, inclusive de uma maneira muito enfática, levantando o respeito ao ex-governador Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, que estava sendo muito atacado, imagino, na CPI do MST. Do MST. Como foi aquele episódio? Veja bem, é outra questão. Se abre uma CPI na Câmara que não tem um fato determinado, como é exigido no regimento. É uma CPI para investigar o MST como um todo, investigar tudo. Mas tudo o quê? Já é a terceira CPI que se faz na Câmara contra o MST. E tinha esse objetivo, eram 2/3 da oposição na CPI e 1/3 do governo, e se escolheu a dedo os representantes da oposição, aqueles mais agressivos contra o governo. Infelizmente, este foi um clima que se estabeleceu após a vitória do ex-presidente Bolsonaro, que foi a perda total do respeito no funcionamento da casa. Então, você olha para xinga, o outro xinga o pai, o outro xinga a mãe, o outro xinga o governador, o outro xinga o presidente. É incalculável o prejuízo que se faz da imagem pública das pessoas. E nós estávamos num dia de debate sobre o MST, com um ataque de todos aqueles 2/3 de deputados que agressivamente se posicionavam contra o governo de Lula, xingando todos os que participavam do seu governo, etc. E, de repente, está sendo investigado uma pessoa que foi do MST, e eu vou interrogá-lo, interrompida por mais de uma vez pelo relator, o ex-ministro do Meio Ambiente. E quando eu estou nisso, alguns deputados começam a também me interromper, aí eu vou perdendo a paciência. É quando eu começo a falar de Rui, e eu vou na defesa de Rui, e ele então, na minha frente, simplesmente olha para mim e diz que Rui é ladrão, eu rebato,
E ele aí disse que ele pode dizer isso porque ele é policial, que é uma forma de você passar uma autoridade inexistente para a população. Eu Lá, virar e ali dizer, dentro todo mundo você é é igual. ladrão. E eu estou dizendo que você é ladrão porque eu sou da polícia. E a pessoa que está aqui ouvindo acha que é verdade, como eu sou da polícia, investiguei, tenho poder, não é nem mais policial, já saiu da polícia há muito tempo. Agora se elege com o nome de delegado fulano de tal e quer passar uma autoridade acima daquela que é a autoridade de qualquer deputado. Isso ensejou até uma discussão sobre a utilização dessas nomenclaturas policiais Sim. associadas a Exército, também Forças Armadas, lá no ambiente do Parlamento, não foi? Sim, sim. Porque, na verdade, o Código Penal das Forças Armadas diz que quando um militar das Forças Armadas exerce uma função civil, ele não deve utilizar o seu nome, o seu grau de hierarquia, porque aquele grau de hierarquia corresponde à hierarquia nas Forças Armadas. Na medida em que ele está numa posição civil, ele não deve utilizar esse código. Bom, mas o coronel a que eu me referi não era nem das Forças Armadas, era da Polícia Militar, né? Que não é considerado Forças Armadas, mas sim... Mas é investido de uma autoridade diferente à população. Faz parte do sistema de segurança pública, não é? Uma pergunta, deputada. Muitos deputados que chegam aqui, e parlamentares em geral, eles falam assim, Pablo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, é um homem de muito poder hoje. Ele conseguiu concentrar na figura dele um parlamento, um legislativo forte. Aí a gente não sabe medir se a força é Lira ou se a força é o parlamento. Como é que a senhora entende isso? O parlamento realmente está muito forte ou uma figura central que está concentrando isso? Eu acho que são as duas coisas. Primeiro, todo presidente da Câmara é uma pessoa muito poderosa. Eu ia dizer um homem muito poderoso, depois me voltei atrás, porque é uma pessoa muito poderosa, porque pode ser uma mulher, embora pareça tão distante para nós essa possibilidade. Então, porque ele está na linha sucessória da presidência da República, primeiro o próprio presidente do Senado, mas ele ainda assim está na linha sucessória, e depois ele comanda uma casa que é decisória em toda a legislação que o presidente deseja implantar no país. É a porta de entrada dessa legislação. Então, é sim uma pessoa muito poderosa. Mas também cresceu o poder do Congresso Nacional. Por quê? Porque nós tínhamos um Congresso com pouca força, vivemos um período, mais de 20 anos de ditadura militar, a reconquista digamos assim, da democracia no Brasil se dá com a Constituição, que estabelece a força do parlamento, ditando as novas regras constitucionais do país. E, a partir daí, com o exercício democrático, esse poder vai afirmando a sua força. Então, não adianta estabelecer um debate sobre a força do Congresso Nacional, porque ela é real, né? Câmara e Senado têm uma força real. Inclusive constitucional. Constitucionalmente. O debate fica sempre dizendo quais os limites que o presidente do Congresso tem, e a questão das emendas, e a questão do orçamento secreto também passa por isso, né? A aprovação de emendas, liberação de emendas também passa por essa força. Aí há um desvirtuamento, na minha opinião. O Congresso tem o poder de fazer o orçamento, portanto, de fiscalizar a sua execução também. Então, é um poder fundamental do país. Mas o orçamento deve ser visível, público, transparente, para que a população possa acompanhar. Nós temos crescido a emenda de bancada, que é uma emenda coletiva direcionada para os estados que nós representamos. Mas cresceu também o valor das emendas individuais, que aumenta o poder do deputado de colocar recursos na sua base política. No entanto, durante um determinado período, o que existia no orçamento para o relator usar sempre existiu, não é? Uma poupança, digamos assim, uma reserva.
em que era usada para corrigir distorções entre uma região e outra, né, com a feitura do orçamento. Você tinha necessidade de deslocar também de temas, então era uma pasta, a educação que estava fora do padrão que deveria, então tirava de outra para consertar aquilo, esses ajustes, e uma reserva também para o governo utilizar de maneira a fazer valer a sua vontade de aplicar em determinado local o recurso, em determinada região, e até mesmo de negociação, que nós precisamos deixar de entender as negociações do parlamento como algo sempre espúria. Negociação não é negociata. Então, negociação de apoios, de bases para uma determinada proposta, mas que pode levar a um investimento em áreas importantes das bases daqueles deputados e assim por diante. Deputada... Bom, mas aí se desvirtuou isso, Pablo. O que é que eu digo que se desvirtuou? Cresceu muito a tal da chamada RP9, a emenda sem transparência, a emenda que o governo dava ao presidente da casa para administrar no sentido de garantir o seu apoiamento na base. Como cresceu isso, você sabe que privilégio não se tira assim. Então, quando o presidente Lula entrou e disse está suspenso RP9 e o Supremo Tribunal, através de uma provocação da sociedade, fez um posicionamento da inexistência de possibilidade de ter orçamento que não tivesse uma transparência, isso engessou um pouco o parlamento. Por quê? Por que é que eu digo que engessou? Porque se aumentou a base das emendas individuais, de maneira que quem é a base do governo tem igual valor à sua oposição, porque as emendas cresceram valor e elas são impositivas. Então, os deputados que fizeram campanha contra, que estão ali, o povo não entende muito isso. Como é que o cara fez campanha contra e agora tem um ministério, agora tem um governo, e ainda está no ministério, mas vota contra o governo? Então, por que não entende? Porque está errado. Porque está errado. As pessoas não podem entender o que não está certo, né? Governo, então, pelo que eu estou entendendo, a senhora está falando que o governo, em determinado momento do início do mandato, ficou refém do que o Congresso, o presidente da Câmara, tinha nas mãos a maioria da oposição. Exatamente. E ele ou qualquer outro que sente naquela cadeira terá sempre esse poder de moderar ou de incendiar. Basta ver o que aconteceu com a presidente Dilma, quando o PT resolveu enfrentar a candidatura do Eduardo Cunha. Ele simplesmente criou uma condição de fazer um impeachment da presidente, ou seja, dar um golpe parlamentar numa presidente que ninguém podia dizer nada. Não é que o governo estivesse bem, mas eu sempre lembro, o governo de Fernando Henrique terminou muito mal e ainda assim terminou democraticamente sua gestão, como qualquer governo no mundo. Começa bem, depois cai um pouco, depois volta a crescer, depois cai. Isso faz parte da luta democrática. Mas com Dilma não fez parte porque havia um claro enfrentamento do Congresso numa postura do presidente da Câmara de vingança frente à presidente. Agora, com todo respeito à presidenta Dilma, se fosse Lídice da Mata lá, ela conseguiria negociar politicamente e não cairia. Faltou diálogo político naquela hora. Lídice da Mata lidaria melhor com aquele contexto, com aquela conjuntura. O tamanho da presidente Dilma. Não precisa a senhora falar, não sou eu que estou falando, qualquer coisa vão reclamar comigo. Antes de terminar aqui, eu não posso deixar de comentar com a senhora a Ponte Salvador-Itaparica e trazer alguns elementos. Por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que é do seu partido, seu correligionário, Ângelo Almeida, nessa cadeira aí ele falou: Pablo, não é mais se ou não vai ter a ponte, é quando vai ter a ponte. É uma necessidade, é uma urgência. E a gente precisa entrar em acordos para que essa ponte vingue. A senhora enxerga assim também? E qual o limite que a ponte é aceitável? Olha, eu acho que a ponte, em vindo, ela deve ter
ser foco de um grande debate, um profundo debate, não é apenas o debate que houve até agora, mas que seja mais intenso, com, no mínimo, as duas pontas, né? Não quer dizer que não houve debate algum, não. Eu participei de diversas audiências públicas, mas do tempo que iniciou o processo de debate e a ideia do projeto para cá, já se passou muito tempo. É preciso readequar essa discussão às necessidades das duas cidades principais que serão atingidas pela ponte e mesmo do modelo de desenvolvimento que nós queremos ter na cidade de Salvador, do outro lado, e para o estado da Bahia. E eu creio que na ponte existe a necessidade de um estudo de impacto ambiental forte. Qualquer pessoa, ao se movimentar, causa impacto no meio ambiente. Mas é preciso, no entanto, medir sempre o impacto ambiental de cada ação de desenvolvimento, de construção que exista para uma determinada área. Sei que o governo já fez esse estudo no passado, só que nós já passamos uns 8 a 10 anos desse movimento, é preciso se recompor. E é preciso também pensar de que maneira a ponte pode se vincular a outros investimentos na cidade do Salvador, que não desconfigure aquilo que digamos assim, a diferença de Salvador em relação a qualquer outra cidade do nosso país. Esse que é o debate. Por quê? Por que é que eu estou dizendo só Salvador? Não estou... Porque Salvador é a capital do estado, porque Salvador tem uma principalidade no pensar o desenvolvimento do estado da Bahia, e porque esta cidade ela se diferencia de todas as outras capitais do país, porque ela tem determinadas características que precisam ser preservadas. Uma característica, a preservação da Baía de Todos os Santos. Essa é a joia da coroa. Nós temos a segunda maior Baía de todo mundo, né? Uma baía que, na verdade, são 3, que se confundem em uma só. Ela dá a característica do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. A cidade de Salvador não pode perder a relação com essa baía em todos os sentidos. Nós temos que investir em turismo náutico, nós temos que continuar tendo formas de comunicação náutica com as cidades que se encontram na Baía de Todos os Santos e que têm relações tradicionais com a nossa cidade, como as cidades do Recôncavo, de Maragogipe, de Cachoeira, de todas aquelas que existe uma linha de economia importante nessa região. A outra coisa é ser preservado dentro desse caminho o centro de Salvador. O centro, não o centro pelourinho, o conjunto do centro, que precisa se relacionar com o que quer dizer essa ponte para aqui. Ela não pode vir no sentido de desfigurar tudo isso que existe hoje como referência da cidade. Eu me lembro que quando o prefeito Embaçaí quis fazer uma mudança ali no passeio da Barra, nós houve um grande debate na cidade e na Barra, porque aquele passeio de Pedra Portuguesa tinha determinado desenho. Se você olhar como é o símbolo do Rio de Janeiro. Copacabana, Copacabana, né? É o passeio de Copacabana com aquelas linhas sinuosas exatamente de Pedra Portuguesa. Ora, não quer dizer que Salvador tivesse uma referência tão grande nas pedras portuguesas, que não pudesse mudar de jeito nenhum. Se fosse bem preservada, bem conservada, podia vencer o desafio que todos diziam que as mulheres com salto alto fincavam ali. Eu vi poucas mulheres de salto alto andando daquele lado, porque aquele lado não tem comércio, o comércio é do outro lado. Mas aceito o discurso, porque eventualmente pode alguém estar passeando, olhando o mar e estar de salto alto, e poder estar preso ali. Mas aquela arcada ali, que cercava a praia, que cerca a praia, ia ser totalmente descaracterizada. Então, aquele desenho da murada da Barra é uma característica histórica da nossa cidade. E ela precisa ser preservada. Nós precisamos entender que os projetos precisam dialogar com a história da cidade, precisam se conectar com a história da cidade.
que alguém que venha a Salvador, que não veio, que não conhece, que recentemente não esteve em Salvador, que tem 30 anos que não vinha a Salvador, possa aqui saudar as novas mudanças, mas se conectar com o passado, reconhecer o seu passado, que são de lembranças certamente positivas, senão dificilmente ela voltaria. Isso você encontra nos principais centros históricos do mundo inteiro. E é importante demais a senhora falar isso, porque a história de Salvador, não só de Salvador, da Bahia como um todo, a história não é imposta por decreto. A história é conquistada como patrimônio, é luta, é preservação e não pode ser abandonada de uma hora para outra. Por favor. Um segundinho. Eu vejo muito empresário falando isso, não tenho nenhum preconceito com empresário, não, mas toda vez que se toca em Salvador, em fazer investimento em Salvador, eu vejo esse discurso. Porque aqui tudo é demorado. Eu quero ver algum empresário ir em Madrid, ir em Lisboa, ir em Paris, ir em Berlim, nas principais cidades europeias e, portanto, das principais cidades do mundo e fazer intervenções urbanas sem um debate profundo ou que seja muito rapidamente votado. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Isso é invenção do Brasil, é invenção de empresário que quer e que tem como centro o seu próprio lucro. Essa história dos investimentos do plano de diretor urbano de fazer prédios altos nas nossas praias, na orla de Salvador, eu não tenho preconceito. Eu tenho, sim, pós-conceito. Ou seja, se ela não for feita de forma correta, ela vai sombrear a praia. E isso já está acontecendo em algumas áreas da cidade, como o Buracão, aqui, a Praia do Buracão, no Rio Vermelho, onde a população já se mobiliza contra. Ondina. Está acontecendo em Ondina, está acontecendo lá já próximo de Lauro de Freitas, lá no fim, em Pitanga. Em Pitanga. Flamengo. Exatamente. Né? E mais para cá, Estela Maris, né? Que é mais de Salvador, digamos assim. Estela Maris que está sofrendo agora uma mudança de intervenções urbanas. Por quê? Porque você tem que também entender que não é só isso. É pensar a economia da cidade. Você botar... Eu tenho visto ali, em Piatã, prédios enormes surgindo, sem nenhuma ligação ali, prédios altos, muros altos, que não tem ligação com a praia, com o mar. Ali não sombreia, porque é do outro lado da praia, né? Portanto, não tem esse limite. Mas é preciso pensar a utilização econômica da cidade do Salvador e da orla de Salvador. Senão ela vai ficar igual a algumas capitais, que eu não quero me referir para não parecer um demérito a essas cidades, mas que tem prédios bonitos na praia e não tem vida na orla das cidades. Não tem vida noturna, não tem investimento, você não gera emprego na orla da cidade, que é um ativo econômico também da cidade. Então, você pega Copacabana, todo mundo fala mal de muitas coisas de Copacabana, principalmente daqueles paredões de prédios um junto ao outro, que inclusive transforma a cidade numa coisa, quando vem sem vento... Um forno. Né? Um forno, uma sauna, né? Então, Salvador não tem isso, espero que não tenha, né? Mas, por outro lado, Copacabana tem uma vida permanente para a economia da cidade, porque ela tem muitos prédios com muitos restaurantes, tanto embaixo quanto ao lado, com outros tipos de serviços de turismo, que leva a que tenha um turismo intenso e uma vida de emprego e renda. Então, é preciso pensar a orla também, como é que a cidade vai se relacionar com ela para a diversão, para o entretenimento e para a geração de emprego e renda. Porque se for só prédio, só prédio, só prédio, você vai ser apenas emprego doméstico e de zelador de prédio. Tá aí, a deputada federal Ulisses da Mata propondo debates com temas importantes para a capital. Ano eleitoral está chegando, muitos desses debates devem vir à tona. É bom
quando a gente vê uma deputada que está lá em Brasília, mas também está com o coração e os pés fincados aqui na capital, não fica na terra da fantasia, como falou o ministro Rui Costa. Obrigado, deputada. Até o próximo encontro. É sempre bom conversar com a senhora. Obrigada, Pablo. Obrigada a todos vocês. Tá aí mais uma conversa legal aqui no Linha de Frente para a gente entender como a política se mistura com o nosso dia a dia. Até o próximo encontro.